Chico Rei e Tímpano Audio Design amorosamente apresentam Mulheres de Arena. Marília Medalha, segunda parte. Nascente em Pingo d'Água. No episódio anterior... Você sabe que eu nasci e não sabia o que eu ia ser na vida? E tudo aconteceu por acaso? Vamos voltar a meados da década de 60, quando ela vem de Niterói, sua cidade natal, para visitar sua irmã Marli. Eu tinha um violão, eu peguei o violão, comecei a cantar e o Guarnieri se entusiasmou. Eu liguei, quem é que atendeu? Augusto Boal. Eu falei, aqui é Marília Medalha. É que eu quero saber se é para eu ir para São Paulo para participar do musical Arena Conta Zumbi. E se for, é para ir quando? Tinha 22 anos no Cometa, era um ônibus importante. Aí eu peguei o ônibus, cheguei em São Paulo. A Arena Conta Zumbi acontece em 1965, né? Um ano bastante problemático. Nós tínhamos acabado de ser bombardeados com a ditadura golpe civil-militar. Todo o pessoal do estudante universitário queria ver o Teatro da Arena, queria ver os atores do Teatro da Arena, queria assistir as peças do Teatro da Arena. E era um negócio... O envolvimento com o que se falava no teatro era direto com a realidade de fora. Aí eu ganhei o prêmio de atriz revelação. Quem entrava era exatamente eu com a Marília. Eu me lembro de ter dito a ela, olha aí, garota, a gente tem duas chances agora. Ou a gente entra e essa coisa vira ao contrário, ou então a gente tá ferrado. Rendeu a Ponteio o primeiro lugar do terceiro Festival da Música Popular Brasileira da TV Record em 1967. Aí eu tava fora do teatro. Você já não estava na Record? Eu tava na Record. Estourando no festival? Mas eu tinha ido pra TV Celso, que era perto do Teatro de Arena. Chamado Ensaio Geral. Ronaldo Bosco dizia que eu era o cometa de Halley. Eu era o cometa de Halley por causa da ditadura. Entendeu? Não me deixavam trabalhar. No episódio de hoje, seguimos pelas páginas de Marília Medalha. Mas, ao contrário dos empolgantes capítulos sobre o início e a rápida ascensão da sua carreira, os que foram escritos nos anos seguintes têm contornos bem diferentes. Aí eu pensei na minha mãe também, porque eu pensei, cacete, né? Tanto tempo, e eu fico falando só do meu pai na minha cabeça, com o do teatro, né? E a Marília falava muito da minha mãe, falava muito da vida dela com a minha mãe. E coisas que até então eu sabia, mas não sabia muito, nunca me interessei muito. Voltemos a Cacau Guarnieri, filho da Vânia Santana e do Gianfrancesco Guarnieri, e a história que nos trouxe até aqui. A Marília começou a me trazer, mas o que deu o start foi uma passagem dela. Quando ela contou uma história, acho que eu já contei para a Ionara, rápida, ela estava na época do Zumbi, ela estava no apezinho dela com o marido dela, e chegaram dois jovens. Eles eram jovens também. Chegaram os Amit do marido e falaram, olha, Ele chegou para ela e falou, olha, eu quero que você vai dar uma volta na rua, que eu preciso me reunir com esses caras. E a Marília, na hora, né, cantora, sacou, esses caras são da luta armada. Né? Aí a Marília me contou essa descida dela na Praça Roosevelt, ali, uma profunda angústia, um profundo medo, uma preocupação pelo marido. Olha que coisa maluca. Porque a gente eu, né, durante muito tempo na minha vida, costumei a romantizar um pouco as valquírias, né? As lutas, as guerrilheiras, aquela coisa impávida, corajosa, né? São tudo isso.
Mas são mulheres, seres humanos, mães, amantes, jovens, novas, gente. E essa mulher, cantora, artista, que esse tempo que ela passa na Praça Roosevelt, né, com medo danado desse marido, que ela sabe que está lá no meio disso, e sabe que isso, ela intui, porque ela tem uma intuição forte, que aquilo não vai acabar bem. Não tinha como acabar bem. A luta armada, né? E, de repente, ela cruza o Boal. E como vocês são atrizes, vocês sabem que a gente estabelece uma relação com a diretora, com o diretor, é quase uma relação ali de extrema cumplicidade, ou de repente abre ali um canal, né, que a gente se sente à vontade para falar coisas que talvez a gente não sentisse se a relação não fosse estabelecida dessa forma. E ela chega pro Boal e bota para fora o que ela está sentindo, o medo que ela sente e a solidão. E segundo ela, né, o Boal simplesmente ri. Não é escárnio, não é isso. Ele talvez queira acalmar, ele ri. Ele acha engraçado aquela angústia. Levanta e vai embora. Eu vivi na cidade no tempo da desordem. Vivi no meio da gente minha, no meio da revolta. Amei sem ter cuidado. Olhei tudo que via, sem nem tempo de bem ver. Entre as pesquisas sobre a vida da Marília, nossa equipe se deparou com uma postagem de 2012. Uma carta da Vânia Santana que aparece no blog Gianfrancesco Guarnieri, Luta, Paixão e Arte. Nada do que foi encontrado durante essa pesquisa era capaz de oferecer um panorama tão completo, profundo e afetivo desse momento e das suas consequências. Abre aspas. Anos atrás, pensei em um projeto específico dentro do projeto geral do Brasil Nunca Mais. Sabemos quase precisamente o número de perseguidos, caçados, presos, torturados, mortos, desaparecidos, exilados, banidos durante a ditadura militar. Um brasileiro disse: nunca tantos brasileiros sofreram tanto durante tanto tempo. Foi uma longa noite que desceu sobre todos os brasileiros. Esse projeto recolheria depoimentos de pessoas que não foram pessoalmente atingidas pela repressão militar, ou seja, não foram presas, torturadas, exiladas, banidas, etc., etc. Mas tiveram suas vidas completamente alteradas, sofrendo muito e por muito tempo. Tantos por toda a vida. Familiares, amigos, colegas de escola e de trabalho, patrões e empregados e mais. Seria importante aplicar um multiplicador a ser definido por alguma pesquisa amostral sobre as vítimas contadas. No limite, pode-se afirmar que todo o povo brasileiro foi vitimado pelos golpistas militares, fortemente apoiados pelos poderosos, ou foderosos, como dizia minha mana Dina Sfati. O sujeito de minha proposta são os que sofreram por causa de pessoas de alguma forma próximas. Há 2 anos publiquei uma nota no Facebook sobre minha outra irmã, Marília Medalha, que ilustra bem o que digo aqui. Publico, com algumas adaptações para incluir nas tarefas que caberão à Comissão da Verdade, também esta dimensão. Vem, filho meu capitão, Ganga Zumba, liberdade, liberdade, Ganga Zumba. Vem, meu irmão, Zambi, meu pai, Zambi, meu rei,
de viver. Olorum de Deus, Olorum de Deus. Dia 14 de abril de 2010. Minha queridíssima irmãzinha Marília Medalha teve deferido seu requerimento junto à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça por reparação que a nação lhe devia pelo que sofreu nos anos de chumbo. Sou amiga de Marília Medalha há 47 anos. Somos irmãs em tudo. Acompanhei e acompanho sua vida, seus sucessos, seus reveses durante todo esse tempo. No princípio do ano de 1969, Marília estava no auge de sua carreira de cantora, fazendo enorme sucesso na televisão e sendo muito requisitada para apresentações em shows e eventos em geral. Nesta época, as forças da repressão prenderam seu marido, Isaías Almada, sob acusação de terrorista, a qual, anos mais tarde, comprovou-se falsa. Dado o clima de terror instaurado no país após a edição do Ato Institucional número 5, Marília viveu tempos de extremo desespero pela falta de notícias do marido preso, por imaginar o que se provou verdadeiro, que passasse por sessões de tortura no cárcere e independência militar. Marília tinha recém-confirmado a gravidez de sua primeira filha, o que a tornava ainda mais frágil na terrível situação em que se encontrava. Filha que perdeu nos primeiros dias de nascida, estou convencida, por causa das atribulações que a impediram de ter uma gravidez normal. E nunca me senti à vontade de ir, cavando ali. Iris Salvagnini. Mas ela me contou muito da época que ela ia no DOPS procurar o marido, que ela estava grávida. Aí ela dizia que lá eles chamavam ela de a grávida do DOPS, porque ela ia com barrigão, O Isaías tinha sido preso e estava sumido nessa época, Regina Helena de Paiva Ramos. Uma vez eu fiz uma entrevista com a Marília e no final da entrevista ela ia visitar o Isaías na prisão. E eu levei ela até a porta da cadeia lá perto da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, em frente à Politécnica Antiga, onde hoje é a TV Cultura, Me lembrei disso agora. Mulher forte e decidida, empreendeu todos os esforços possíveis para ter de volta seu marido, feito prisioneiro de modo ilegal e violento. A tudo isto, assisti solidária, mas impotente, como todos os cidadãos comuns brasileiros. Foram tempos difíceis para todos, mas alguns puderam resistir mais, outros menos. Muitos se afastavam de pessoas consideradas de risco naquelas circunstâncias. Pude ver, no caso de Marília, que tanto as emissoras de rádio como gravadoras e produtores musicais começaram a escassear os convites que lhe faziam outrora. Percebi com clareza à época, e ainda mais com o tempo passado, que sua brilhante carreira de cantora foi quebrada, como se ela partilhasse da culpa atribuída ao marido. Longe, num tão longe, além do mar, meu rei guerreiro diz adeus a quem vai ficar.
pouco, se impôs a Marília mais obstáculos e maiores barreiras para sua carreira artística. Na minha opinião, ela cumpriu, ainda que fora do cárcere, uma pena tão estúpida e sem razão quanto os milhares de brasileiros presos, torturados, mortos, desaparecidos pela sangrenta ditadura imposta ao país. Isso é o que eu gostaria de expressar como testemunho desta parte difícil da vida de minha querida amiga Marília Medalha. São casos como esse, histórias como essa, vidas partidas como essa, que também deveriam constar da verdade que queremos construir sobre os escombros podres da ditadura militar. Não por ânimo de vingança, inócua a essa altura, mas para dar notícia aos mais jovens sobre o quanto nossa geração sofreu e como nossas cicatrizes ainda doem. E que formamos uma multidão de mutilados, física ou emocionalmente. Assinado Vânia Santana. Olha, isso vai sair no meu livro que estou escrevendo. Aquele texto da Vânia vai sair. Então, eu fui uma pessoa prejudicada pela ditadura e pela prisão do meu ex-marido. Muito prejudicada, né? Agora, quando ele foi preso, que ele trabalhou no Arena Conta Zumbi, onde eu conheci ele, você sabe quem tirou ele da prisão? Eu e meu pai, porque meu pai tinha um amigo general que morava em Niterói, chamado Rubem Rosado, e eu cheguei lá, meu pai me chamou em Niterói para falar com o Rubem Rosado, e o Rubem Rosado me recebeu de braço aberto, me chamando de Marilinha. Ele me deu um cartão dele, para eu entrar do comando do 2º Exército, quando era o Canavarro Pereira, o general do comando do Exército de São Paulo. Eu estava grávida, esperando a primeira filha. Não, acho que não era a primeira, a segunda filha. Aí, eu entrei lá, ele me deu um cartão e disse assim, o que você quer, Maria? Eu falei, olha, eu queria ver o meu marido que está preso há 3 meses, eu não vejo ele, eu queria só ver, não quero nada mais, só isso. Ele me deu um cartão para eu ir no comando do 2º Exército, eu fui grávida, desci aquela rampa ali no Ibirapuera, sozinha. Aí aquele cara que fica na guarita lá, a senhora vai aonde? Eu falei, eu vou falar com o general. Ó, o cartão que eu tô aqui para falar com o general. Ele me mandou descer, eu desci. Quando cheguei lá embaixo, tinha um coronel. Aí, o que a senhora quer aqui? Eu falei, eu quero falar com o general Canavarro Pereira aqui, ó. Tá aqui o cartão do Rubem Rosado. Mandaram entrar imediatamente, eu fui. Esse general mandou um major me acompanhar para ir no DOPS e mandar o meu marido que estava preso lá falar comigo. Eu fui, o major me acompanhou, fardado, e ele mandou subir, ele subiu, eu conversei um pouco com ele, ele foi embora, desceu, aí o major foi me levar em casa, eu estava morando no apartamento da minha irmã, que eu tinha botado todos os meus móveis no guarda-móveis. Mas eu sei porque, não vou falar isso agora não. Estava havendo uma perseguição ao rapaz que eu casei, né? Aí eu estava tudo no guarda-móvel, eu estava no apartamento da minha irmã, lá na rua Itambé, em frente ao Mackenzie. O meu advogado, que aliás foi o pai da Vânia, que arranjou um advogado para mim, né? Como é o nome do seu avô? Luiz Guedes. Doutor Guedes, o pai da Vânia, eu não sei, era pai dela? Doutor Guedes que me mandou, me apresentou um advogado, que era um grande advogado de São Paulo. E eu falei para esse major que o meu advogado ia entrar com o pedido de homenagem, que o meu marido já estava há quase 2 anos preso.
Bom, aí o advogado entrou com o pedido de homenagem. Ele tinha saído já do DOPS e estava no presídio Tiradentes, quase 2 anos. Aí o major saiu da auditoria antes do tempo. Em vez de ficar os 3 meses, ele não ficou. Eu liguei para ele e falei assim: ô major, o senhor saiu, como é que vai ficar isso? Aí ele falou assim: pode deixar, dona Maria, eu saí, Marília, mas os meus amigos estão lá. Bom, aí passa um tempo, ele liga para mim e diz assim: aqui é o fulano de tal, major fulano de tal, eu não posso falar o nome dele. E eu queria dizer para a senhora pode ir lá no Tiradentes buscar seu marido, que o alvará de soltura já está lá. Pode buscar ele. Não diga a ninguém que eu liguei para a senhora e avisei. Foi esse homem que me ajudou. E tirou o preso lá. Imagina falar do... Entendeu? Aí ele saiu, veio para casa. Marília, ela tem... a carreira dela, né, que era uma carreira em ascensão, ela era super conhecida, acabou ali, né? Ficou assim, jogaram uma terra em cima, ela ficou por conta disso, de buscar o Isaías, aí foi fazendo alguns projetos que apareciam, mas era tudo muito esporádico. Para quem estava acostumada aquele ambiente musical que ela vivia, aquele ambiente artístico tão efervescente ali dos festivais, de repente não ter mais nada disso, foi bem complicado. Eu senti, a minha percepção é que foi muito difícil para ela e muito dolorido, assim. Eu acho que agora ela, como uma mulher porreta que é, né? Ela, como uma mulher forte, arregaçou as mangas, foi ali, foi atrás do marido, tentava fazer os projetos que iam aparecendo. Ela foi se segurando, ela se segurou como deu. Com que régua a gente mede o rombo de uma injustiça, de um caminho interrompido no fórceps? A gente se acostumou em absorver, entre um comercial e outro, o noticiário de desmatamentos incalculáveis de tantas vidas e famílias. A gente viu, a gente vê, mas ainda assim a gente segue. Mas não é porque a gente se acostumou à dor, à violência, às distorções da realidade. Não é porque a gente se acostumou que tudo isso deixa de ter o tamanho que tem. E como é que repara uma devastação dessa natureza? Não repara, né? Não repara. A única coisa que a gente consegue fazer e que deve fazer é nunca esquecer. Conhecer histórias como a que a Marília viveu e não permitir que elas se apaguem é o tipo de chance que o presente oferece para que a gente consiga parar de consumir remake de passado amargo em embalagem de progresso antigo. Para mim, participar de um trabalho no Teatro de Arena de São Paulo, trabalhar com o elenco que estava lá, Vânia, Guarnieri, Dina, Lima Duarte. Olha, é uma coisa que para mim, eu ganhei um prêmio na minha vida, né? De ser amiga dessas pessoas que eu admirava. Como eu falei, eu ia muito ao Rio de Janeiro, ao teatro, eu gostava de teatro. Então, eu acho que eu ganhei uns irmãos para mim. A Vânia, o Guarnieri, a Dina, a Miriam Muniz, maravilhosos. Maravilhosos. Eu sei que foi uma grande lição de vida para mim, uma grande lição.
Porque se existe uma coisa na minha vida que eu nunca fui, é covarde. E eu nunca quis tudo para mim. Eu quis tudo para as pessoas, o Brasil, o povo brasileiro. Então o Teatro de Arena me ensinou a ser brasileira e a lutar pelo Brasil. Mulheres de Arena. Idealização, Cacau Guarnieri. Apresentação, Denise Del Vecchio. Direção, Ionara Dantas e Cacau Guarnieri. Roteiro, Mona Lisa Vasconcelos. Trilha sonora, Luiz Santiago Málaga. Coordenação de produção, Ionara Dantas. Assistência de produção, Edmeia Vieira. Montagem, Luiz Santiago Málaga. Realização, Tempo Rei e Tímpano Áudio Design. Este podcast está sendo realizado com financiamento coletivo pela Quicante. Siga o nosso Instagram, @Mulheres de Arena, para saber como se engajar e fazer parte dessa jornada.